Olá, Petrópolis. Olá, assinante da TV Petrópolis. Olá, amigo internauta do Facebook, do YouTube e demais redes sociais. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural, programação transmitida pelo canal 10, Tech Cable, TV Petrópolis, às quartas-feiras, a partir de 21h30. Nossas reprises você assiste aos domingos, a partir de 9h da manhã. Além do sinal Tech Cable, você assiste nossa programação em tempo real pelo Facebook, na página da TV Petrópolis. Digite TV Petrópolis no campo de busca do Face e acesse a página. Quem já é cativo de nosso programa pelo Facebook, endereça seus comentários e críticas. Elas são bem-vindas ao aperfeiçoamento de nossa programação. Programas já passados encontram-se no canal do YouTube. Basta digitar Dossiê História na barra de busca do YouTube. Em nosso canal do YouTube, você encontrará temas variados e direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos. É uma ferramenta introdutora à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2020, é o 20º do calendário gregoriano. Temos mais 316 dias para o término de 2020. Lembrando que este é um ano bissexto de 366 dias. Aliás, muito sabe por que bissexto? Ideia de que sejam 366 dias e que isso ocorre de 4 em 4 anos. Mas pouca gente sabe dizer a razão de se chamar bissexto. Ele é bissexto porque simplesmente, ao ser 366 dias, ele tem 2 seis. E por ter 2 seis, melhor dizendo, ele é bissexto. Bissexto porque são 2 seis. 366 dias do ano. O tempo não para e nós vamos em frente. Hoje nós vamos fazer um programa especial. Um programa direcionado para os interesses do município. Eu tenho aqui um convidado muito especial, que é um pré-candidato a prefeito da cidade de Petrópolis, pelo PRTB, que é o Coronel Arnaldo Vieira Neto. Boa noite, Coronel. Prazer grande em tê-lo e uma honra muito grande em recebê-lo aqui. Boa noite, doutor Prisco. Boa noite, telespectadores. Mais uma vez é uma honra muito grande estar aqui no seu programa, uma referência na cultura petropolitana. Ok. Nós vamos fazer um pequeno corte agora para os nossos comerciais e em seguida nós já voltamos com a entrevista do Coronel. Até já. O restaurante Gabriela Quitutes oferece diariamente o melhor almoço da cidade com tempero caseiro e variadas opções de salada. De segunda a sábado, a partir do meio-dia, esperamos você para se deliciar com nossos pratos fresquinhos. Aproveite nosso disco entrega e receba seu almoço em casa ou no trabalho. Preços especiais para quentinhas. Não perca! Gabriela Quitutes, a verdadeira comida caseira do Quissamã. A TV Petrópolis destaca-se como canal de TV com transmissão a cabo na região serrana do estado do Rio de Janeiro. São mais de 35 programas, com variados públicos e segmentos, que fazem parte da programação que objetiva interagir com o telespectador e chega a alcançar mais de 200 mil pessoas. Dentre as atrações destacam-se entretenimento, jornalismo, cultura, lazer, entrevistas, culinária, universo feminino, espiritualidade, ciência e tecnologia, além de negócios e ação social. Expandindo o alcance de nossa emissora, investimos esforços em ser a pioneira no município, a desenvolver uma plataforma de streaming para site e aplicativo, com transmissão ao vivo de todo o nosso conteúdo. O aplicativo RPT Play disponibiliza ao usuário grade completa de programação, reprises, exibição simultânea do conteúdo que está sendo veiculado na TV,
Em atividade desde 2009, nossa missão é produzir e transmitir conteúdos que agreguem valores morais e intelectuais, além de servirem como serviço de utilidade pública, se adequando plenamente a todas as famílias. Vença seus limites e melhore seu desempenho físico. Desfrute de uma vida ainda mais saudável com a Academia Locatelli. Instalações amplas, equipamentos modernos e além de profissionais gabaritados para tudo que você precisa. Planos especiais para família, empresas e individuais. Faça já a sua visita. Rua Monte Caseiros, 219, A, Centro. Telefone 24 2246 7850. 2246 7850. Academia Locatelli. Completa para você. Muito bem, estamos de volta. Este é o programa Dossiê História e hoje nós estamos fazendo um programa especial com a entrevista do pré-candidato Coronel Arnaldo Vieira Neto a prefeito de Petrópolis pelo PRTB. Então, mais uma vez aqui, vamos lhe dar agora uma boa noite mais especial, porque a sua imagem já está no ar e por questões técnicas do nosso telepronto, que nós estamos inaugurando hoje no nosso programa, não foi possível concatenar a minha imagem do telepronto com a sua aí. Então ficou uma boa noite seu, mas sem a sua imagem. Mas agora a sua imagem está realmente no ar. Então, boa noite, coronel. E é uma honra grande recebê-lo aqui. E eu venho observando a sua trajetória em se lançar candidato a prefeito, que é uma decisão sua de se louvar, ainda mais em se tratando de um candidato que não é um político profissional, que não é carreirista, né, e que está realmente voltado para o desafio dos problemas petropolitanos. Então, como uma primeira pergunta, eu endereço ao senhor a seguinte indagação. Como é que o senhor hoje vê os desafios, né, futuros da cidade de Petrópolis, diante desse contexto que nós estamos vivendo, um município cuja arrecadação não dá conta de suas despesas? Nós temos hoje um problema muito sério de segurança pública, tanto no que diz respeito à segurança exercida pela Polícia Militar, a segurança ostensiva de rua, quanto também a Guarda Municipal, que é zero à esquerda, não se pode contar com ela, absolutamente para nada. Eu acho que é uma despesa que sai pelo ralo, porque esses guardas municipais absolutamente não somam nada para a segurança do município, e muito menos para a finalidade que teria, que seriam a guarda e a proteção dos próprios municipais, que também não fazem nada. Apenas ficam no carro com uma luzinha lá, brilhando, etc. E tal. Então, nós temos esse tipo de problema, que é da segurança pública, a invasão, o barulho noturno, a sensação de impunibilidade dos motoqueiros, não estou falando dos motociclistas, esse nós respeitamos porque os motociclistas são pessoas sérias e obedecem a gente, mas os motoqueiros, de uma forma geral, aqueles caras que andam de moto de qualquer maneira, não respeitam trânsito e fazem barulho, estão aí e ninguém multa, ninguém apreende a moto deles, não há uma legislação muito clara
sobre isso. Há um conflito também com o governador não deixa que a polícia militar atue, então ficou um problema sério. Por outro lado, a CPETRANS hoje parece que tem 5 guardas só, a CPETRANS, para todo o município, e não tem reboque, tem que vir um reboque de Caxias. Quer dizer, então, operacionalmente, fica difícil de exercer a segurança. E, ao mesmo tempo, o município não tem verba. Como é que o senhor vê esse problema e quais seriam, vamos dizer assim, as soluções possíveis para direcionar o problema da segurança em Petrópolis e também a capacidade de fazer projetos que possam trazer recursos de Brasília para cá? Recursos que estão disponíveis, mas que nunca vêm porque os governos que se passaram não tiveram a capacidade de organizar e ordenar esses projetos de maneira que tivesse sucesso. Boa noite, professor Prisco. Mais uma vez é uma honra estar aqui no seu programa, dando referência da cultura e informação petropolitana. Boa noite, telespectador. Professor, o problema de Petrópolis se resume a um ponto que eu reputo como anomia. Se não tem uma referência de comando na prefeitura, o que vem abaixo realmente vira um problema sério. É o que nós vemos hoje. Fazendo um paralelo, uma analogia, o governo Bolsonaro assumiu dia 1º de janeiro com estatística de 65 mil homicídios por ano. Ano passado, esses números caíram, arredondando, 41, 42, que seja, 1.000 homicídios por ano. É um número extremamente alto ainda, mas essa queda se reflete em que existe uma referência de lei e ordem no país hoje. Antigamente não existia. Era a barbárie do libertarismo, bandido é tratado como suspeito. Hoje a gente vê nos noticiários que o bandido ele tem um tratamento especial, ele é protegido, né, por uma imprensa aparelhada ideologicamente e partidariamente. Essa imprensa ela rema contra o governo do presidente Bolsonaro. É nítido, claro, isso. É só ver o que foi falado no passado, o que foi falado hoje, o tratamento que se dá. E o que acontece em Petrópolis é a mesma coisa. Não se tem uma referência de lei e ordem aqui na cidade. Todo mundo acha que pode fazer o que quer. Como o senhor falou mesmo, os motoqueiros, eles andam com o escapamento aberto a qualquer hora do dia e da noite, cometendo barbárie no trânsito, porque não há punição. A CPETRANS hoje é um órgão totalmente deficitário e ineficiente. A nossa ideia é extinguir a CPETRANS e reformular todo o sistema de controle municipal de trânsito, porque hoje o agente de trânsito não pode multar. Isso ficou restrito à Guarda Civil de Petrópolis. Eu também tenho, né, por anos e anos falando de Guarda Municipal, às vezes eu vou cometer essa gafe, mas a Guarda Civil ela ficou responsável por isso aí. Então, o que falta hoje nessa matéria eu não digo de segurança pública, Petrópolis ainda, apesar dos pesares, é uma cidade muito segura. Nós temos índices de segurança muito bons. Existem pontos de criminalidade referente ao tráfico de drogas, né, mas, em termos gerais, Petrópolis é uma cidade muito segura. O que falta hoje é ordem pública e de postura na cidade. É se impor o que a lei determina. Um exemplo que hoje está em voga, 13 de maio. 13 de maio hoje se tornou sinônimo de baderna. Então é preciso que aconteça tiros, aconteça morte até. Mortes, né? Um cidadão, vamos chamar de cidadão, já que esse termo está em voga, andando armado, se não me engano, foi preso agora pela Polícia Militar, né, e Polícia Civil, numa ação muito boa, uma ação conjunta, certo? Mas a gente não pode esperar da segurança pública uma questão reativa, ela tem que ser proativa. Exatamente. Certo? Então, o que falta ali primeiro, que a população se conscientize, que ali é uma área residencial. Ali, os moradores estão ali antes que existissem aqueles bares. Então, os moradores têm que ser respeitados ali.
Certo? Segundo, se o comércio quiser existir, ali que ele tenha regras e que os frequentadores obedeçam essas regras. A democracia é a arte de se cumprir as leis. Não existe democracia sem cumprimento de leis. Senão vira uma anarquia geral. Certo? Então, nós temos que fazer isso aí. A solução para ali é simples. É a prevenção, é a colocação de agentes fazendo a prevenção e, sobretudo, é o que a gente sempre chama a atenção, da cidadania. É o cidadão respeitar o espaço público. O frequentador ele tem que respeitar o espaço público. Não há cabimento nenhum daqueles frequentadores, não são todos, diga-se de passagem, praticarem aqueles atos de baderna e balbúrdia do jeito que nós observamos hoje. Então é isso. O Ministério das Cidades tem uma política sensível a essa segurança das cidades, ao barulho. Eu já vi, inclusive, o ministro que agora mudou, né? O ex-ministro do Ministério das Cidades, ele passou agora a ser o ministro da Casa Civil, uma coisa assim, ou de governo. Perfeito, né? Casa Civil. Uma conexão com os partidos. Ele é muito competente, até um deputado, eu esqueci o nome dele, um deputado federal lá do Rio Grande do Sul. E eu, certa ocasião, eu vi uma entrevista dele, ele estava realmente muito sensível a essa coisa do barulho noturno. Parece que não tem muita relevância, mas o barulho noturno atrapalha as pessoas de uma tal forma. Eu já vi também um trabalho ligado ao barulho noturno a problemas com o sono, né? Distúrbios do sono. Há muitas pessoas que hoje estão doentes com distúrbio de sono por causa do barulho noturno. O barulho noturno, que é o ronco desnecessário de motos sem miolo no cano de descarga, racha de motor, barulho de bêbados que saem dos botequins altas horas da noite, 3 horas, 4 horas, e que fazem balbúrdia na rua, né? Isso não é só na 13 de maio, é no centro histórico todo, e pelo que eu sei também, nas periferias também acontece. E muitas pessoas no dia seguinte têm que acordar cedo e não conseguem. Então, esse distúrbio de sono está criando problemas de saúde que estão refletindo na saúde pública, porque é mais recursos que o Estado tem que ter para poder curar as pessoas ou para, pelo menos, amenizar as doenças decorrentes do distúrbio do sono. Né? Quer dizer, então, tudo isso está centralizado numa coisa chamada Código de Postura. O Código de Postura é o caminho para a solução desse problema. Acontece que ninguém dá bola para o Código de Postura. Vejam aqui o problema de Petrópolis. Houve um projeto que foi endereçado à Câmara para aprovação do novo projeto, do Código de Postura. Nas 2 vezes que ele foi para lá, nas 2 vezes que se tentou tocar isso, parou no meio. E o Código de Postura, diante dessa realidade que nós temos hoje, seria adaptado, ou teria que ser adaptado para essa nova realidade que nós temos, que são as bebedeiras de rua. O problema hoje dos bares, que é proibido fumar dentro do bar, então a pessoa toma conta da calçada. Então tem que obrigar os bares a fechar, os bares têm que ser fechados. Quer dizer, o Código de Postura tem muita coisa para ser inovado e os vereadores teriam que auscultar também a população para que ela pudesse dar sugestão. E eu não vejo isso, eu não vejo essa movimentação. Então, eu vejo que o Código de Postura talvez seja uma solução para reordenar o funcionamento dos bares. Bar noturno que queira funcionar até meia-noite, 1 hora, ou seja lá a hora que for, ele tem que ser hermeticamente fechado. Tem que ser hermeticamente fechado, sem possibilidade de menor estar lá dentro, mesmo que seja para beber uma Coca-Cola, né? Então, no mundo inteiro fecha às 11 horas. Aqui, 2, 3 horas da manhã. Melhorou um pouco lá na 13 de maio, depois que se ordenou
fechamento à meia-noite. Mas à meia-noite, fecha e 1h30 da manhã tem mais barulho do que às 11 horas. São situações assim incríveis com relação a esse problema. Então eu vejo o Código de Postura como uma solução, um novo Código de Postura mais efetivo com relação a isso. E como é que o senhor vê, sendo prefeito da cidade, como é que o senhor vai fazer essa conexão com a Polícia Militar? E como é que o senhor vai mexer? O senhor diz que vai mexer na Guarda Civil, né, que eu chamo aqui erraticamente de Guarda Municipal. A Guarda Civil, como é que o senhor vai fazer com essa Guarda Civil? Primeiro é definir o papel da Guarda Civil na questão da segurança pública. Certo? A Guarda Civil ela tem o seu papel próprio, né? Ela não é um agente de prevenção da criminalidade, como o senhor mesmo falou, ela cuida do próprio municipal. Certo? Porém, hoje a Guarda Civil ela está sendo subutilizada, né, por razões diversas, né, mas a principal é o desinteresse no investimento na Guarda Civil. Ela não precisa atuar como polícia militar, mas ela pode auxiliar a polícia militar em vários pontos. Primeiro dele, vigilância eletrônica. Certo? Hoje, todos os serviços de polícia no mundo, eles não investem mais na questão do ser humano na segurança pública. Ela investe no policiamento ostensivo. Isso, né? Principalmente na inteligência e na tecnologia. Sim. Porque a atividade do policial é uma atividade muito cara. O policial ele tem um ciclo produtivo muito curto. Um policial que atua diariamente na rua, ele, a partir dos 20 anos de serviço, ele já começa a não apresentar mais aquele desempenho favorável, né? Por questões de saúde, ele começa a ter problemas crônicos, problemas até psiquiátricos. Então, hoje nós temos que focar no investimento em tecnologia. Muito se falou aí no monitoramento, etc., e em um determinado ponto isso parou. E nesse ponto a Guarda Civil pode auxiliar a Polícia Militar nesse sentido. Eu tenho a opinião que a educação, saúde e segurança, elas são quesitos próprios do município. Hoje existe uma aproximação muito grande da educação e da saúde para que seja administrado pelo município, mas a segurança ainda não é tratado disso. É claro que é um tema nacional. Existem municípios hoje que não arrecadam para pagar o salário do prefeito, se não me engano, 30% do município hoje são totalmente deficitários, mas para o futuro é inevitável que a segurança pública seja gerida por um município. Eu comandei um batalhão em Brasília, justamente o batalhão na cidade satélite que eu morava, e 90% dos policiais que trabalhavam nesse batalhão eram moradores dessa cidade. Então, por que a gente faz isso? Você cuida melhor daquilo que é seu. E nós temos, o ser humano tem essa particularidade, né, de achar que aquele ambiente que ele habita é parte do seu patrimônio. Certo? Então, nada mais coerente e nada mais justo que o policial more e trabalhe nessa cidade, porque os resultados são outros. Partindo dessa premissa, certo? Nós temos que preparar a nossa Guarda Civil para esse evento. Eu não posso dizer se isso vai acontecer em 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos, mas é um movimento que nós já estudamos isso há mais de 10 anos, essa questão da municipalização da segurança pública. Certo? E a Guarda Civil ela tem que ser equipada e preparada para esse evento, né? Mesmo sendo impossível nós estipularmos uma data. É uma situação que vai ocorrer. Certo? Isso não quer dizer na extinção da Polícia Militar, porque nós temos um nível de segurança municipal, estadual e federal. Certo? Essa questão é uma questão mais para frente. Mas por que eu estou abordando esse tema? Porque o nosso foco é a repaginação total da Guarda Municipal. O tratamento vai ser outro. Eu sou da área de segurança pública, eu sei o que acontece muitas vezes nessa relação Estado e município, e nós vamos dar essa prioridade para a nossa Guarda Municipal, atuando na parte de trânsito, na parte
de turismo, na parte de segurança educacional e na parte de segurança patrimonial. São esses os vetores que nós pensamos em trabalhar na nossa Guarda Municipal. Claro e evidente que nós não vamos chegar impondo nada. Nós vamos trabalhar hoje com o pessoal que existe lá, para que exista esse feedback e a gente possa ter um resultado mais próximo do ótimo possível. Muito bem. Então, aqui eu lembro que o senhor falou sobre a extinção, o seu projeto é para extinguir a CPTrans. Isso. A CPTrans hoje, a pergunta para a gente que faz, se a CPTrans entrar em greve, o que acontece na vida do petropolitano? Nada. Certo? Porque é uma companhia que ela foi criada lá atrás por razões necessárias à época, mas hoje ela não se faz mais necessária. É uma empresa deficitária e a sua existência ela não se justifica de maneira nenhuma. E o que viria no lugar dela? Secretaria Municipal de Trânsito, com profissionais de carreira, certo? Uma empresa pública, legítima, e que tenha a responsabilidade de fazer o controle não só do ciclo de trânsito, mas de todo o processo, de multas, licenciamento, que lhe caiba e etc. Aí eu pergunto o seguinte, já que a ideia seria uma empresa pública traria uma despesa no orçamento. O orçamento do município já está Secretaria Municipal de Trânsito seria funcionar. Sim, mas teria que preparar a carreira, né? Não, carreira burocrática. A fiscalização seria a cargo da... concurso próprio para isso. Sim. Teria que ter provimento de verba no orçamento para isso. Como tem hoje para a Secretaria Municipal de Trânsito. Nós extinguiríamos somente uma empresa, que hoje é deficitária. Faríamos a alocação desse pessoal e voltaria a ter a Secretaria Municipal de Trânsito, como existe em qualquer lugar. Bom, essa então seria a sua ideia, basicamente, né? Agora, mudando aqui de um polo a outro, da segurança para a área econômica do município. Nós sabemos que o município de Petrópolis está falido. Vou repetir, o município de Petrópolis está falido. O que nós arrecadamos hoje não paga toda a despesa, todo o custeio que o município tem. Essa que é uma realidade incontestável, todo mundo sabe disso. E também, por outro lado, além de nós termos um custeio maior do que a arrecadação, nós também temos o problema da incapacidade de se produzir projetos, né, de se fazer projetos para obter os recursos federais que estão à disposição dos municípios. Petrópolis é uma cidade que pouco ou quase nada consegue trazer de recursos da área federal para cá, porque não apresenta projetos, né? Pelo menos essa tem sido a tônica dos últimos governos. Como é que o senhor resolveria essa situação? Para mudar isso, para dar um enfoque. Problema do nosso déficit orçamentário e, ao mesmo tempo, os projetos que nós vamos apresentar para Petrópolis. Tem muita coisa para mexer aí, mas precisa de recursos federais para vir para cá. Ordenamento da máquina. Hoje nós temos uma administração de pessoal que é voltada para o aparelhamento do partido no Estado. Hoje nós temos grupos, né? Eu digo que o prefeito atual ele é um gerente de consórcio de empresas. Tem um grupo que cuida da saúde, um grupo político que cuida da educação, etc, etc e tal. Cada um desses grupos tem vontade própria, certo? Isso tudo vem o quê? Com as amarras que esses políticos tradicionais trazem, né, dos seus conchavos lá atrás. É o grupo do Pisciani, é o grupo do Cabral, é o grupo do Garotinho, etc. Esses grupos, eles têm demandas políticas que isso reflete aonde? No comissionado, no RPA e etc e tal. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é a moralização. Eu costumo dizer para os empresários que eu tenho conversado que não vai existir fatura, nem da parte do governo, nem da parte deles. Vai se cumprir o fiel descrito no edital. Certo? Então, primeiro,
você não carregar nenhum caixão de chumbo para dentro do governo, certo? Não existe administrador nenhum no mundo que não possa administrar do jeito que tem que ser, que não seja aquelas determinações dos seus grupos políticos, certo? Não tenho rabo preso com ninguém, não tenho nenhuma dívida política com ninguém, certo? Vamos fazer um choque de moralidade. Primeiro, chegar e fazer uma auditoria em todos os contratos. Eu quero saber por que o contrato do lixo custa tanto, por que a passagem de ônibus custa tanto, certo? Eu quero saber por que do preço. E assim por diante, em outras áreas também. Eu estou sabendo, por exemplo, que há uma empresa em Petrópolis que faz quase todos os serviços para a prefeitura e foram examinar a razão social dela e os objetivos da empresa. Ela pega de tudo. Está previsto no contrato social dela N coisas, desde fabricação de alfinete até a fabricação de helicóptero. E tudo da prefeitura passa por essa empresa. Quer dizer, realmente é muito estranho, né? É complicado. Aí a gente entra naquele fator. Por que a economia de Petrópolis ela vem se degradando ao longo dos anos? Nenhum empresário colocaria seu dinheiro em uma área, em um local, em uma cidade, onde ele não vai ter a certeza do retorno financeiro. Então, começam as denúncias. Eu não quero ser leviano em fazer acusações de A, B ou C, mas, para se instalar em Petrópolis, você tem que ter algumas conversas não republicanas, para você ter facilidade. Ou seja, aquela velha política. Criam-se dificuldades, né, para depois, lá na frente, a gente ter um sorriso, né? Então, qual empresário que vai investir nisso aí? Carga de imposto pesado, o retorno do consumidor fica prejudicado, porque é uma cidade onde você para, você é multado, você não tem acesso, as ruas são péssimas, você cai no buraco, enfim, o ambiente da nossa cidade não é propício para o empreendedorismo. Então, várias empresas estão saíram daqui e possivelmente vão sair, certo? Então, nós temos que ordenar isso aí. Muito bem. Essa seria a parte econômica. Vamos passar agora para o problema do pedágio na Rio Petrópolis e da paralisação da obra, que era de fundamental importância para a nossa cidade, essa obra aí que está paralisada desde o governo Dilma. E tem alguma ideia sobre isso? Solução? Qual seria a sua iniciativa? Infelizmente, eu não vou fazer igual o pessoal faz aí, palanque da Concer, né? Tem gente que bate no peito, fala que vai resolver, de repente fica calado, daqui a pouco volta a falar de novo, né? Essa é uma questão que vem do governo federal, é uma questão extremamente complicada, porque Petrópolis ela é cercada por 4, 5 saídas, e esse contrato da duplicação da serra, não só o TCU como a CGU acharam diversas irregularidades que foram determinantes para a paralisação da obra. Se eu não me engano, a concessão ela se encerra em 31 de dezembro desse ano e uma nova concessionária, ou se as empresas que fazem parte da Concer ganharem, vão continuar essa obra. O problema todo enquanto esse contrato não for corrigido, não há solução. E ainda querem botar mais um pedágio aqui na estrada para Teresópolis. Quer dizer, agora virou presídio. Petrópolis virou aquele filme Nova York, lá que todo mundo fica ilhado e ninguém pode sair por conta dos presídios. O serviço é ruim. Hoje a gente sobe a serra e vê que o pedágio é caro para o retorno que a gente tem. O pedágio foi mudado de lugar por causa de pressões políticas, né? As prefeituras lá da Baixada conseguiram mudar isso aí. Infelizmente, nós estamos ilhados nisso aí. Nós precisaríamos ter uma voz junto ao governo federal impositiva, mas não. O que existe é o quê? É palanque da Concer. Quem fala da Concer é para fazer palanque e mais nada. E nós estamos aí anos e anos e anos levantando essa bandeira e nada, certo? Porque é interessante.
usar a Concer como palanque político. Mais nada. Mas o senhor teria, vamos dizer aqui, alguma sugestão a fazer, alguma ideia com relação de como iniciar essa atividade junto ao governo federal? Sim, tem que fazer gestão junto ao governo federal, levar dados para ele, como a economia da cidade fica estrangulada por esse pedágio absurdo que é cobrado aqui. O turista vem para Petrópolis, ele já tem que pagar pedágio de ida e volta, uma estrada ruim, e isso afeta o nosso comércio. Então, nós teríamos que fazer uma gestão junto ao governo federal que não resolve propriamente dito. Não adianta prometer aqui que eu vou chegar lá em Brasília, bater na porta e vai resolver, porque essa questão está na justiça. Essa investigação sobre essa obra da duplicação da serra está na justiça. Então, não está na justiça. Em função de quê? Da queda? Do Ministério Público. Não, do custo da obra, que foi pago até o momento, que foram custos estipulados em um determinado momento, e houve aditivos, e chegaram em valores absurdos. E falhas no processo, no projeto básico, no projeto executivo, que a CGU e o TCU identificaram, e hoje está parado por causa disso. Então a obra está embargada? Está embargada. Está embargada. Porque então isso para o novo prefeito é um problema, continua, um problema crucial para resolver, ou para tentar resolver junto a Brasília, né? Quem falar que vai resolver está mentindo. Então o prefeito, o novo prefeito ou o próximo prefeito vai ter que ter uma gestão muito importante, muito eficiente em Brasília, porque os nossos problemas hoje estão atrelados a Brasília. Eu acho que ele vai depender da celeridade da justiça, do que o Ministério Público Federal decidir, porque mesmo fazendo lobby em Brasília não vai resolver. Quem falar isso está mentindo, vendedor de ilusão. Não adianta sentar aqui e falar que eu vou resolver. Mentira. 4 anos que não vão resolver nada, e a população mais uma vez enganada. Certo? Então, é uma situação muito complicada. Seria muito fácil, doutor Prisco, eu chegar aqui, né, e começar a vender a Disneylândia na Serra. Eu vou fazer, vou acontecer. Desde quando os nossos prefeitos estão fazendo isso? Bate no peito que eu vou. E a situação só vem se degradando. Eles não estão preocupados em resolver o problema da cidade, estão preocupados em manter o poder político. Como o senhor bem falou, eu não sou um político de carreira, eu sou um funcionário público, sou um técnico na área de segurança. Muitas pessoas me cobram isso, aí eu falo, olha, eu tenho que falar tecnicamente, eu não vou vender ilusão. Então, se eu chegar aqui e vou falar que amanhã eu vou bater lá na porta dos meus amigos lá em Brasília, general, vamos resolver o problema, ele vai falar, não tem como resolver. São pessoas sérias que estão lá, certo? E eles não vão vender ilusão. Então, mas isso tudo, então, fica na dependência do TCU e dos órgãos de fiscalização, de controle e do Ministério Público. Eles estão... Mas não dá para separar a condenação ou a responsabilidade daqueles que participaram das mutretas que fizeram de desvio de verba, etc., e complementos irreais da obra, aditivos da obra, e da efetiva obra, porque lá, o problema lá no Mato Grosso, daquelas rodovias, já foi resolvido. Hoje, o governo Bolsonaro já conseguiu asfaltar aquelas estradas que eram as rodovias da soja. Até o frete da soja já caiu de custo em função do asfaltamento daquelas rodovias. Será que a gente não pode separar isso e fazer, vamos dizer, uma pressão política com a nossa bancada, ou com a bancada da região lá, e tentar resolver isso politicamente, independentemente do problema do TCU, o problema do embargo da obra? Porque o embargo da obra está ligado à empresa que construía, mas... Infelizmente não, doutor, porque o prejuízo já foi causado. Então, o senhor é advogado, o senhor sabe melhor do que eu, porque tem que se determinar a autoria, o montante do prejuízo, etc. É um problema sério, certo? Infraestrutura, no governo, qualquer governo não dá voto. Essa que é a verdade. Infraestrutura. Qual foi a última grande obra de intervenção de mobilidade urbana ou qualquer outra em Petrópolis? Mais de 30 anos. Por quê? O que dá voto em Petrópolis... Talvez 50 anos, que foi a Rio Juiz de Fora, né?
Não, aqui dentro também nós tivemos a duplicação da Barão, a duplicação das pistas do Bingen. A duplicação da Barão é também 50 anos, por ou aí. mais até. O governo Hatz. Infraestrutura não dá voto. O que é que dá voto? Pendurar a luz na árvore é bonito, atrai turista, mas isso dá voto. Ou dava. Porque a qualidade do voto mudou. O cidadão está votando melhor. Ele não está acreditando mais no prefeito, que engana 3 e enrola 1. Não cola mais. Aquele cara que passa fazendo firula, isso não cola mais. Entendeu? Esse tipo de obra que o prefeito vem a brigar, que no caso mais específico da Concer, só vai ter pleno conhecimento quando estiver no poder, 100%, porque ele vai ter acesso aos dados. Porque até os dados atuais, não digo sonegados, mas eles não são mostrados. Certo? Então, infraestrutura ninguém faz. E é uma coisa complicada. Tanto é que agora a gente vê as situações de pavimentação da nossa malha viária interna aqui de Petrópolis, que está um caos. É tirar um carro zero uma semana, na outra semana já tem que trocar bucha de suspensão, amortecedor. E o problema do engarrafamento também, porque Petrópolis não se preparou, né, para o crescimento populacional que nós temos, que é o crescimento vegetativo, que ano a ano, quer queira ou não, a cidade cresce. Então, nós não abrimos novas ruas, novos bairros, nada disso aconteceu. E tudo ainda se concentra no centro histórico, é uma brincadeira isso. Né? Mobilidade urbana, né, é outro problema crítico da nossa cidade, porque o trânsito nunca foi pensado. Houve algumas intervenções aqui na nossa malha viária, como mudança de mão única, mão dupla para mão única, etc. Mas o investimento verdadeiro para se diminuir o problema da mobilidade urbana, qual é? Transporte público. Que é péssimo. Transporte público em Petrópolis é de péssima qualidade. Infraestrutura não dá voto. Infelizmente, essa que é a verdade. Certo? A mobilidade urbana passa, num primeiro momento, pela adoção de um controle inteligente do trânsito, um remapeamento da malha viária. A malha viária tem que ser repensada. Sentidos de via eles têm que ser repensados, certo? Isso tudo não é de uma forma pontual. Não adianta a gente querer resolver o problema ali da Monte Caseiros, ali da Paulino Afonso e etc e tal, naquele ponto. Resolvendo ali, vai refletir em outro ponto. Então, o problema do trânsito, ele é um problema sistêmico. Ele tem que ser analisado como um todo. Não adianta querer resolver o problema de um ponto que ele vai refletir em outro. Passa, transporte público, qualidade. Temos que estimular o cidadão a deixar o carro em casa e utilizar o transporte público. Passa pelo ordenamento social e comercial. Nós temos hoje a Ipiranga, que tem, se eu não me engano, 11 colégios. E aquilo é um problema. Certo? Um problema muito sério. Por que foi dado alvará para todos esses colégios? Então, é um problema muito complexo que nós vamos levar tempo para resolver isso aí, conscientização, inclusive educação no trânsito. Quem causa o engarrafamento não é o carro, é o motorista. Se o carro ficar em casa, ele não vai causar engarrafamento. Então, o motorista ele tem que ter conscientização de que, quando ele for buscar o filho na escola, ele tem que ter a noção de que ele vai contribuir para o engarrafamento naquele momento. A escola tem que criar condições para que os pais tenham acesso a um local que o filho possa embarcar e minimize esse impacto no trânsito. E assim por diante. Hoje nós vemos supermercados que não têm estacionamentos. Aí o cliente tem que parar na porta. E são essas pequenas interrupções no tráfego que causam engarrafamento. Ou seja, vai entrar na vaga, interrompe. Vai sair da vaga, interrompe. E é isso que causa o transtorno. Em alguns pontos, como essas ruas que têm a atividade econômica setorizada, é que acontece isso. Uma rua que tem muitos colégios, como eu citei agora, e assim por diante. Esse problema lá da Rua Ipiranga, ele poderia não ser resolvido, né? Porque resolver o problema de lá é insolúvel, aquilo lá, mas pelo menos poderia amenizar. Por exemplo, é uma rua que eu utilizo muito, então eu observo que na hora da saída dos colégios, e na entrada deve ser o mesmo, dos alunos,
o que acontece, o sujeito que está com o veículo na mão de subida, ele quer entrar no colégio que está na mão de descida. São as microinterrupções. Então ele para, espera, isso aí é absurdo. E poderia se resolver isso de uma forma muito simples, pelo menos para amenizar. Obrigar o sujeito a ir lá em cima, fazer o contorno, pegar outra pista e quando ele entrar, ele já entrar na própria mão onde está anulado o colégio. Quer dizer, ele não vai parar muito tempo, ele vai entrar direto. Ele entra, pega lá a criança, sai pelo outro portão. Apesar de que isso é um absurdo, né? O sujeito ter esse, vamos dizer assim, esse privilégio, isso é um privilégio, né? O sujeito vai de carro buscar o filho no colégio e ele se dá o luxo de entrar no pátio do colégio, parar lá, fazer fila, engarrafamento, e às vezes não tem vaga para todos, fica a fila na pista dupla, né? Aí o menino está na cantina, está tomando suco, aí o pai liga para o menino. O pai espera, etc. Então, isso também é uma questão de reordenar junto aos colégios. E educação. Isso daí se chama cidadania. Em povos, eu não digo cultura mais avançada, mais do que a nossa, né? Porque é muito complicado falar nessa questão de cultura social, mas a cidadania ela passa primeiro no cumprimento do dever e depois na exigência dos seus direitos, certo? Então, quanto mais o cidadão tiver consciência que ele não pode interferir na vida cotidiana por causa dos seus problemas pessoais, essas situações podem ser minimizadas. A rigor, ele teria que parar o carro num estacionamento no próprio municipal, que tem ali pela redondeza, e ir a pé e buscar o filho. Seria uma razão... E forçar os colégios a proibirem o acesso do automóvel dentro do colégio. Por isso que eu destaquei a questão da reorganização urbana. Por que se concedeu 11 alvarás para 11 colégios ali? Isso tem que ser pensado. O administrador público ele tem que fazer esse planejamento. Mas, infelizmente, a gente sabe que, muitas vezes, ele está mais preocupado em agradar o eleitor e não atender às necessidades do cidadão. Enquanto o agente público enxergar o cidadão como eleitor, isso vai acontecer. Agora, para terminar, nosso programa já está no final, nós temos 4 minutos. Saúde e educação, qual é a sua visão sobre esses setores públicos? Saúde, um caos. Eu não preciso bater nessa tecla, a gente vê o que está acontecendo aí. Um almoxarifado, um depósito de seres humanos em condições totalmente degradantes, né? Mas qual a solução que nós... Gestão, pessoas técnicas ali, gestão técnica, auditorias sérias no sistema. Porque recurso não falta, né? Recurso não falta. Pelo contrário, não é executado. Não é executado. Existe a obrigação legal e existe a contrapartida no município, só que o orçamento não é executado. Eu pergunto, quais são os critérios de contratação dos famosos RPAs? Critérios políticos. O prefeito está lá para quê? Contratar o cupincha dele, botar para fazer campanha para ele. A gente vê nas redes sociais essa corda de puxa-saco que tem aí, levantando bandeira a favor do prefeito. Podiam, pelo menos, ter um pouquinho de decência, certo? Em defender o cidadão. Mas não, estão ali para quê? Capital político do partido que está no poder. Ponto. Pode não gostar, problema dele. Essa que é a verdade. Muito bem. Em 2 minutos e meio, o que nós podemos... qual é a sua análise, a sua visão sobre a educação municipal? Educação é que o aluno vai para a escola para aprender as 4 operações básicas, ler, escrever, interpretação de texto, e não fazer apologia ao libertarismo. O aluno hoje vai para a escola para ofender professor, não são todos, é claro, tem as suas grandes exceções. Mas hoje por quê? Houve um aparelhamento das escolas, né, dos partidos, né, chamados de esquerda, para quê? Para destruir a nossa sociedade. E foi muito bem feito, diga-se de passagem.
No meu tempo, no seu tempo, o professor entrava em sala, a gente levantava em respeito ao mestre e tudo. Hoje em dia, dá um tapa na nuca, ó, vou ali na cantina, estou voltando, quer um cigarro, quer alguma coisa, virou uma promiscuidade, esse construtivismo maldito, criado por esse factoide chamado Paulo Freire. E a nossa ideia é o quê? Regra. O aluno vai para... Pode usar seu brinco, pode ter sua tatuagem, se o pai permitir, se a idade permitir, etc., mas ele vai lá para aprender. E ali dentro ele vai ter que respeitar o professor e as regras. Não existe organização sem regra. E a escola vai ser nesse modelo. O senhor apoiaria a ideia de um colégio militar? Parece que Cívico-militar, é o nosso projeto. Parece que os bombeiros, o corpo de bombeiros aqui se colocou à disposição para isso. Perfeitamente, será adotado perfeitamente. Eu tive a vida toda militar e na nossa carreira o ensino e a instrução, elas ocupam o ponto primordial da formação do policial. Agora a cultura voltou para a mão dos comunistas, né? O prefeito fez um acordo com o PCdoB para poder ter uma ajuda. Eu não entendi. Né? Sinceramente, eu quero entender aquilo ali. Sobre a cultura, eu gostaria que você falasse rapidamente, 35 segundos. Eu queria saber esse Partido Comunista do Pisciani, certo? O Freixella no PCdoB. PCdoB, entendeu? Isso tudo se resume... a esquerda não quer largar o poder. Vou fazer um alerta aqui para vocês prestarem atenção nos bastidores. As alianças que estão acontecendo hoje. Prestem atenção. A esquerda não quer largar o poder. Aí a gente vê hoje um comunista de carteirinha dentro do governo Rossi. É uma maravilha. Isso é uma coisa que eu nunca pensei que ver na vida. Vi com Lula e com Maluf. Estou vendo agora Rossi e Freixella. Coronel Arnaldo Vieira Neto, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui encerrando o nosso programa. Infelizmente, nós temos horário para cumprir. Eu quero aqui agradecer aos nossos telespectadores pela participação, pela audiência e também por terem participado conosco até o final desse programa. Nossa reprise, domingo, às 9 horas da manhã. Uma boa noite para vocês e até semana que vem, uma nova atração.